Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui para fazer mais um estudo da Joana de Ângeles. E nós vamos fazer oração. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nesse estudo maravilhoso para compreender algumas coisas da vida. Pedimos que os amigos espirituais estejam presentes para nos auxiliar nos esclarecimentos do estudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Como a gente havia falado, né, que aí no livro falou sobre as 8 práticas do Buda, né? E aí a Gláucia mandou aqui para mim, então eu vou ler aqui para vocês, porque tem a ver com o que a gente estudou semana passada. O primeiro é compreensão correta, visão correta. Entender as 4 nobres verdades e a natureza da realidade, incluindo a natureza impermanente das coisas e a importância do desapego. O 2, pensamento correto ou resolução correta. Cultivar os pensamentos de amor, compaixão, desapego, rejeitando o pensamento de inveja, raiva e violência. 3, fala correta. Evitar mentiras, calúnia, palavras duras, fofoca. Opta por palavras honestas, construtivas e benéficas. 4, ação correta. Evitar atos de violência, roubo, conduta imoral, obtendo por atos de compaixão, honestidade e responsabilidade. 5, meio de vida correto. Ganhar a vida de forma honesta e ética, evitando profissões que causem sofrimento ou violência. 6, esforço correto. Cultivar esforços para desenvolver a virtude, evitar a maldade e cultivar hábitos benéficos. 7, atenção plena correta. Estar presente e consciente dos seus pensamentos, emoções e ações, sem julgamento ou apego. 8, concentração correta. Desenvolver a capacidade de concentração e foco mental, através da meditação e da atenção plena para alcançar o estado de calma e clareza mental. Gláucia, você lembra o que a gente estava falando no estudo passado? Tá aqui. Ele estava falando sobre, pelo extraordinário conteúdo, na página 89, assuma ação profundidade, que exige requisitos especiais. São requisitos especiais, adquiridos através do esforço constante do aprimoramento espiritual. Isso, aprimoramento espiritual. Aqui ele só fala de uma maneira um pouco diferente, né? Sim, mas é o aprimoramento espiritual. Ele fala aí sobre a impermanência das coisas, né? Que as coisas são flutuantes, as coisas da Terra. A gente morre, a gente não leva nada, é flutuante, né? Acaba. E para a gente evitar dissabores, né? Evitar ficar brigando com os outros, evitar palavras ruins e focar na concentração. Essa concentração e foco mental através de meditação e atenção plena é um problema. Então, vamos começar. Karina, você lê para nós? Leio. Deixa eu abrir o arquivo aqui.
Todas as conquistas da humanidade tiveram início no ato de crer corretamente, graças ao qual se movimentam as pessoas, persistindo na execução dos planos mentais, transferidos para a realidade objetiva. Nicolau Copérnico, por acreditar retamente no sistema heliocêntrico, sofreu humilhações constantes e lutou contra o sectarismo, a intolerância, o fanatismo e a ignorância, até provar que estava com a razão. Cristóvão Colombo, recordando-se psiquicamente das terras que eram desconhecidas da civilização europeia, apesar de desestimulado e ironizado pelas cortes dos quais pediu ajuda, e pelos seus contemporâneos, por crer retamente, descobriu a América, provando que estava certo. Crer retamente conduz a querer retamente. Uma das razões do sofrimento humano é querer equivocadamente, conforme a ilusão do prazer imediatista e alucinado, que elege o dispensável em detrimento do essencial, de acordo com o transitório e não com o permanente. E para lográ-lo, age segundo as tendências negativas, comprometendo-se moral e espiritualmente. Acho que dá para falar alguma coisa aqui, né? Uhum. Principalmente nessa última frase aqui. Eu acredito, né, e vendo esses exemplos, é que geralmente, quando a gente tem uma ideia, né, ou um pensamento, e esse pensamento é firme, e muitos, né, se desdobram o máximo possível para poder conquistá-lo. Ele deu alguns exemplos aqui do Nicolau, Cristóvão Colombo, né, que tinham aí alguns desejos e alguns anseios, no entanto, eles não tiveram apoio diante disso, né? No entanto, o que é interessante? Eles não deixaram de buscar por aquele sonho ou por aquele desejo que eles tinham em mente. E eu acredito muito que eles eram impulsionados, né, a fazer isso. Retomando para os dias de hoje, quando a gente pensa nessa impulsão, né, nesse desejo, muitas vezes é um desejo momentâneo. A gente deseja algo e é algo imediatista, né, sem pensar muito quais são os valores para a aquisição desse desejo, e muitas vezes a resposta do que a gente obtém é muito breve, então não é algo que se permanece, né? Não estou generalizando, porque eu acho que todos nós, na vida, nós tivemos, né, algum sonho e persistimos em relação a ele, como, por exemplo, o estudar, né, a profissão que a gente decidiu, então a gente sonhou por algo, né, estudou por aquilo, e muitos, né, conquistaram. Então é algo que a gente pode dizer que é permanente, porque está aqui no nosso dia a dia. No entanto, né, nós temos outras coisas aí que a gente anseia e que é muito breve. E hoje em dia, uma coisa que as pessoas estão falando muito é na questão das escolhas. A gente tem tanta coisa que a gente tem dificuldade em escolher, né, muitas vezes, o que a gente deseja. Eu acho que essa frase aqui, final, ela conta um pouco sobre isso, né, sobre o sofrimento humano. A gente tem sofrido muito pela quantidade de opções que nós temos, e muitas vezes a gente não sabe nem o que escolher, né, ou se escolhe algo ali muito imediato, que vai nos trazer um prazer momentâneo. Pensei um pouco nisso, assim, quando eu estava lendo. Não, mas é isso mesmo. Hoje você dá tantas opções, né, que a pessoa fica sem saber o que escolhe. Antigamente, vamos levar papai e mãe, né? Menino, você vai comer o que tem, acabou. Hoje, como diz eu esqueci o nome dele agora. Ele fala assim, aí chega alguém e pergunta assim, menino, o que você quer comer?
Ah, o que você quer comer? O caramba, menino, como que tem? Pronto, né? Então, eu acho que esse exemplo vem muito disso. Pode continuar lendo, Karina. Ele vem disso, Cris, mas olha só, eu também sou dessa época aí, que falava, mãe, tô com fome, minha mãe falava, lá a panela de arroz tá cheia, né? Era basicamente isso, ó, você tá com fome, tem que comer o que tem. Hoje em dia eu me pego fazendo isso com a minha filha. Mãe, tô com fome. Ah, o que você quer comer? Então parece que a gente também está um pouco acostumado com isso, né? De perguntar e não falar, ó, tem isso, isso, isso e aquilo. Então, eu acho que querendo ou não, a gente entra um pouco nessa sintonia atual aí também. Mesmo Ah, eu com o acho então que vivenciado. eu acho que eu continuo lá nos antigos, entendeu? Que os meninos perguntam assim, É, mãe, o que tem para comer? Eu falo, vai lá na cozinha e se vira, não sei, não tô lá agora. Vê lá o que tem para comer e come. Para de encher a minha cabeça. mas é porque já são maiores e conseguem. Quando era petitinho também? Você continuava assim? Eu ia, se for muito pequeno, ia comer na hora que eu comesse. Então, quer dizer, se eles Uhum, estivessem com fome, ia ter que esperar. Agora, entendi. conforme eles foram crescendo, por exemplo, assim, igual a idade da Juju, 5 anos, ah, vai lá na cozinha e vê o que você tá conta de pegar. Não vou lá, não. Uhum, Eu sempre fui assim. entendi. Mas assim, né? Não sou exemplo para ninguém, não. Acho que eu sou do avesso, então não posso nem falar nada. Eu comecei a ler e o microfone estava desligado. Vamos lá. É, parei aqui, né? Esse querer equivocado escraviza o ser às paixões inferiores, cujas algemas o detêm inexoravelmente aos efeitos infelizes da eleição. Para o seu prazer, o indivíduo quer o que não lhe convém, permitindo que o egoísmo se sobreponha aos interesses gerais, prejudicando todos aqueles que possam construir-lhes impedimento ou provocando-lhe as dificuldades. Querer retamente propõe métodos compatíveis com os objetivos da crença anelada. Os meios incorretos não são justificáveis quando usados para fins nobres, porquanto degeneram os ideais que devem permanecer pulcros. Sem o uso dos meios correspondentes, as realizações perdem a qualidade e devem pervestir. Cris, fala aí. Eu só vou mudar de local aqui. Buscar um lugar mais silencioso. Um momentinho. Tá. Inexoravelmente. O que será que significa essa palavra? Alguém sabe? Não. Acho que é por isso que eu não entendi. Deixa eu pesquisar aqui. Inflexível. Inflexível? Isso. Imutável, inflexível. Ou inevitável. Ah, tá. O que você entendeu, Karina? Porque você leu e aí eu teve uma palavra que eu não entendi e aí eu me perdi. Eu acho que vem um pouco do que a gente estava comentando, né? Nessa questão, a gente fica muito escravo de algumas coisas, né? Que são fáceis, muito próximo da gente, assim, ó, cujas algemas o retém inexoravelmente. Foi o que vocês estavam comentando aí. Qual que é a palavra que a Glaucia falou? Inevitável, não é? Inevitável, né? Então, nós mesmos nos colocamos uma algema em algo que é mais fácil, que é mais comum, a gente se prende àquilo, né? E os efeitos são infelizes no decorrer do tempo. Então, vamos supor assim, eu gosto de beber, né?
Então, aí a gente, no dia a dia, vai, consome aquilo, mas o quanto que aquilo vai me trazer uma felicidade que é permanente? Muitas vezes é uma felicidade momentânea, né? E muitas vezes essa questão do álcool, ele é uma felicidade momentânea, mas que depois você fala, puxa vida, o que eu fui fazer, né? Então, muitas vezes, o depois, ele pode trazer algumas consequências não muito boas. Porque ou não sabe o que foi feito, ou está de ressaca, ou está de mau humor, né? Então, sempre o exagero daquilo que é utilizado acaba, né, tendo uma experiência não muito benquista, vamos dizer assim. Ó, aí fala assim, querer retamente propõe métodos compatíveis com o objetivo da crença anelada. Então, assim, quando a gente deseja alguma coisa, né, eu tenho que ser firme naquilo. Então, por exemplo, eu não vou fazer tal coisa. Então, toda vez que eu me pego tentando fazer aquilo ou pensando em algo, a gente já dá um jeito de falar, peraí, não, eu me propus a não fazer isso novamente, né? Então, eu acho que isso também... A gente vai usando essas coisas como fuga, né? Isso. Em vez da gente encarar a realidade e encarar realmente aquilo que a gente veio fazer aqui, a gente fica usando essas coisas como fuga, que é mais fácil. Uma coisa muito interessante que falou aqui é que a gente não deve usar meios tortos, não é meios tortos, vou falar com a minha falar, meios tortos para chegar no fim belo, no fim que a gente, no fim apreciável, no fim belo, né? A gente não deve usar isso, porque nenhum fim justifica os meios, né? Não justifica você fazer coisas erradas, você roubar, e falar que é para sustentar as criancinhas. Você vai assalta a loja, assalta não sei o quê, e fala assim, não, é porque eu faço, eu sustento várias criancinhas no orfanato, eu faço isso. Não justifica. Isso. E é bem o que a Glaucia comentou, ó, os meios incorretos não são justificáveis quando usados para fins nobres. Né? Então, se eu quero fazer algo nobre, pensa bem qual é o caminho que você vai percorrer para chegar ali, né? Tem que ser do começo ao fim. Isso mesmo, a proposta tem que ser nobre, começo, meio e fim, né, Gláucia? Isso. Mas é aquela velha história, né? Eu uso as fugas para poder dar uma desculpa daquilo que eu não quero realmente encarar, e aí é o que ela falou, né? Os meios não justificam os fins, porque você sabe que você está fazendo errado, por que você continua fazendo? Uhum. Pode continuar lendo, Karina. As supostas facilidades, muito aneladas pelas criaturas, são uma forma de evitar os meios hábeis, complexo às vezes, que compõem o quadro do querer de maneira elevada. Olha aí, tá vendo? Né? A gente vai usando muito das facilidades, né? Mas para ter um caminho nobre do começo ao fim aí, a gente tem que percorrer por caminhos complexos. Não que as realizações mais fáceis significam desvio de meta. Elas ocorrem a miúde, como é natural, não devendo tornar-se regra geral, que desencorajem as demais que propõem esforço, persistência e sacrifício. Quem elege a montanha não evita a ascensão difícil, porquanto faz parte da aspiração que se sustenta interiormente. O ato de querer torna menos áspero os desafios e as dificuldades, querendo retamente difundir a mensagem de Jesus. Paulo aplicou os mais desgastantes esforços, padecendo enfermidades, abandono, apedrejamento, quase morte, afirmando confiante: ai de mim, se eu não pregar o evangelho, vivendo com sacrifício o ideal que o abrasava. Ufa, né? Realmente, Paulo, depois, né, que ele realmente encontrou Cristo interiormente, né, e não só
aqueles momentos que ele teve a oportunidade, mas não sentiu a presença do Cristo, ele abraçou, ele realmente percebeu que, ai dele, né, se ele não conseguisse pregar o evangelho que era a proposta. E ele percorreu caminhos realmente muito difíceis, se sujeitando, né, a uma série de coisas aí que a gente, hoje, no dia a dia, murmura muito, né, por algumas coisinhas que a gente passa. Então, se a gente for ver o sofrimento daqueles, que a gente pode dizer que eu acho que são missionários, né, de exemplo para nós, não passa nem perto, né, das coisas que muitas vezes talvez a gente passe por hoje. E outra coisa que eu achei interessante aqui é que nós também não podemos desprezar as mínimas coisas que nós fazemos, que eu acho que é a partir dela que um dia nós vamos chegar a fazer, né, alguma ação um pouco maior. Então, acho que é começar do início, né, devagar, se propor a pequenas coisas, e ela acaba impulsionando a ter o desejo, né, e a vontade de fazer coisas maiores aí. A gente também, hoje em dia, não precisa passar por tudo isso que ele passou, né? Tem isso também. Porque as coisas são diferentes. Mas, assim, a gente não chega nem no dedinho do pé. Tá tudo certo. Nossa, eu fico lendo aqueles livros, eu falo, meu Deus do céu, né? Uhum. Assim, é muito impactante, né, para nós saber que a coragem daqueles espíritos é surreal. Então, vários exemplos, né, dos livros lá, dos 5 romances do Chico, você lê, cada um deles traz cada lição. É porque, assim, sabe, parece que eu tô aqui na sala sozinha, ninguém fala nada. Mas aí estamos aqui com Maria de Lourdes e Ribeiro, viu? Então quietinhos, Ribeiro, o que aconteceu hoje que você está quieta aí? Cadê os exemplos do Ribeiro? Ele já está querendo um travesseiro para deitar. Oh, Deus, essas marcas aí do lado estão estimulando, hein, Ribeiro? Não, senhora, eu só não abri o microfone antes porque não tinha como falar. A Juliana está em volta de mim, estou sozinho com ela. Tá. Pode continuar? Pode. A preservação do querer com retidão rechaça as propostas ignóbeis, mesmo quando se apresentam como fórmulas salvacionistas, solucionadoras. O que não tem a chancela da retidão desmerece a qualidade da ação. Jesus sempre quis retamente e sempre assim agiu, tornando a sua mensagem uma luz inapagável, a varar os séculos, superando desconfigurações, interpolações e adulterações lamentáveis. Quando se crê e se quer crer retamente, fala-se com a mesma qualidade de intenção, e essas palavras, conforme se refere o Evangelho, exteriorizam-se o de que está cheio o coração. Uma outra coisa aqui que eu acho que vale a pena, né, a gente comentar aqui, seguindo lá a passagem de Paulo, as mensagens, né, que o Cristo trouxe naquela época. Então, todos os ensinamentos, até hoje, olha só quantos anos, né, se passaram, e até hoje está vivo aí, né, para a gente continuar estudando. E aí vem um pouco daquela informação de Chico, né, que as pessoas perguntavam, Chico, qual é a novidade? Aí o Chico sempre falava, é o Evangelho, né, sempre é o Evangelho. Porque cada vez que a gente lê a mesma lição do Evangelho, a gente muda o olhar, né? Sempre tem algo diferente ali para ser comentado. Então, a mensagem do Cristo, né, é uma luz inapagável, que vai demorar muitos séculos aí, muitas vezes até para a gente compreender, né? E principalmente praticar, né? Bem ali no comecinho, ele fala uma coisa que só isso aqui que ele fala, a gente já podia dormir. Só esse primeiro parágrafo aqui, que ele fala que
as fórmulas salvacionistas, hoje em dia está tendo muitas fórmulas salvacionistas, né? Elas Aham. não têm são rejeitadas para quando você não preserva a retidão na sua vida, nas suas condutas. Aqui, ó, preservação do querer com retidão rejeita as propostas não nobres. A retidão, ela rejeita as propostas não nobres, mesmo quando apresentam uma fórmula salvacionista. Mesmo quando tem uma fórmula de salvar todos, que isso não existe, é rejeitado quando você tem a retidão, né? Quando você tem retidão. Porque você sabe, quando você tem retidão, que você não vai salvar o mundo. É. Então, as propostas que não são nobres, elas são rechaçadas por quem anda na retidão, por quem tá tentando seguir o caminho correto. Mesmo quando isso é ilusionista, mesmo quando tem um monte de ilusão na frente. Uhum. Mas você sabe que muitas pessoas, elas sofrem, não estou falando que é todos os casos, mas muitas pessoas sofrem de depressão porque elas querem resolver o problema do mundo. Salvacionista. E aí elas não dão conta. E aí o não dar conta dá problema. E aí você quer ficar triste, chorar, porque você quer socorrer todo mundo e não deu conta. Tem muita gente que entra em depressão por conta disso. Faz sentido por esse primeiro parágrafo aqui, faz sentido. Uhum. A pessoa entrar em depressão porque está com fórmulas salvacionistas, mas aquilo dali não são propostas nobres. Elas não são propostas nobres. Até porque a gente tem que aprender a cuidar da gente primeiro, né? E aí a gente Isso. quer carregar o mundo, fica difícil. Salvador da pátria. Verdade. Indispensável, portanto, a vivência íntima das aspirações superiores, a fim de que a música da palavra traduza-as para o exterior retamente. A palavra é valioso instrumento de comunicação e tem entorpecido grandes ideais da humanidade, por não ser fiel aos sentimentos que deveriam expressar. Fala-se por falar-se, fala-se por dissimular emoções e ideais, fala-se com objetivos sórdidos e prejudiciais. A palavra que liberta igualmente faz-se meio de escravidão. Por isso, a arte de falar impõe requisitos que são essenciais para expressar-se retamente. Deve-se pôr na palavra a discrição de que sabe como e quando falar, evitando gerar constrangimento e amargura. Nossa, acho que a gente pode ficar até o final aqui, só falando desse trecho, né? O poder da palavra. O que eu, na hora que eu estava lendo assim, eu fiquei pensando muito que assim, o quanto que a palavra, a forma como a gente fala, né? Ela domina muitas mentes. Até outro dia eu recebi uma mensagem, né, de um espírito que ele falava muito sobre isso, né? O poder de dominar mentes. Então, tem gente que ele tem o dom, né, do envolvimento. Ele domina tantas mentes que conduz a pessoa a agir da forma como ele pensa. E é como se a pessoa tivesse um tampão aqui de cavalo, que eu até esqueci aquele nome, né, coloca assim no cavalo. Ela não consegue nem olhar para os lados, né? Ela ouve aquilo ali, ela toma como uma verdade muito, muito forte. Cabresto, né? Então, olha só, a palavra que liberta igualmente faz-se meio de escravidão. Então, eu fico até pensando, né? Mesmo em épocas anteriores e agora, quando a gente tem uma pessoa que é líder, eles conseguem liderar muitas mentes, né?
tanto para o bem como para o mal, assim. Então, eu acho que isso é bem forte aqui. Ribeiro tá falando? Forte. Ribeiro falou alguma coisa? Não, né? Forte também. Falou? Então pode falar, depois eu falo. Ele falou assim que é só olhar para os pastores das igrejas. Entendi. É verdade. Tá falando aqui que exteriorizam o de que está cheio o coração. As palavras, gente, elas não saem simplesmente da língua, elas saem do nosso espírito. Uhum. É o nosso espírito que é assim. Não, eu sou linguaruda. Não tem nada de língua. É você que é desse jeito mesmo. É Nossa, você que Gláucia, gosta de palavras de baixo calão. É você que gosta de ofender as pessoas. É você mesmo, é você, é seu espírito, é seu ser. Agora, existe um curso que chama Comunicação Não Violenta. Esse curso ensina a gente a não ser violento, a trabalhar. Aí eu fiz esse curso, achei muito bom, quero até fazer de novo. Ele ensina a gente a conversar com desculpa, gente, falei a palavra errada, com menos brutalidade, sabe? Isso é muito importante, isso é muito importante. Ainda mais eu que lido com gente lá no serviço, eu tenho que aprender a falar direitinho, porque senão a gente ofende. E a gente, às vezes, precisa de um servidor que faça o serviço. Se você não souber falar, acaba que você não tem aquele servidor para fazer o serviço. Então, tem várias essas coisas. E também a gente sair falando coisas para os outros, não pode. Olha, Gláucia, eu vou te falar uma coisa muito sincera, sabe? Eu participei de várias palestras de fala não violenta. Eu concordo com partes e outras não. Uhum. Vou explicar por quê. Ensina-se também, eu não estou falando que é todo curso não, tá? Não estou falando que é o seu. Estou falando de maneira geral hoje no mundo. Sim. Ensina-se que não pode ter a fala violenta, mas às vezes as pessoas são tão agressivas e tão, desculpa a palavra, mal educadas, né? E acha que pode falar do jeito que quiser. E aí, a gente faz uns cursos desse, e aí a gente aprende que não pode, não sei o quê, e muitas das vezes a gente engole muita coisa, sabe? Engole. Depois desse curso, eu passei a engolir mais coisa. Então, para não ofender, para não magoar, para não sei o quê, e aí quem fica doente é a gente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, sabe? Verdade. Eu entendo que tem lugares que a gente pode ter um linguajar melhor, sim, mas desde que haja respeito. Verdade, Porque senão, se não tem respeito, como é que eu vou ser uma pessoa... oi, tudo bem, tá tudo certo. Então, não tá tudo certo, não tá tudo bem. Entendeu? Então, eu acho que para ter uma linguagem não violenta, tem que existir respeito. Sim. Sabe? Muito respeito. Então, eu posso até estar falando aqui agora sobre mim mesma, você entendeu? Eu tenho uma coisa comigo. Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Isso é verdade. Entendeu? Então, assim, não tem como eu me policiar numa coisa que a pessoa está passando do limite dela, comigo. Então, assim, eu acho que isso tudo que a gente aprende tem que ter uma ponderação. A gente pode, sim, às vezes não ofender, a gente pode, às vezes, não xingar, entendeu? A gente pode se policiar contra isso, porque a gente está lutando por uma... Melhoria, uma coisa, uma melhoria moral, né? Isso.
mas assim, a gente ainda não chegou na idade de Chico, lá na evolução de Chico, não. Então, Não. não dou conta, não. Se a pessoa me atravessar, ela vai ser atravessada. Já viu algum dos apóstolos ser paciente? Então. Nenhum. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque, assim, eles ensinam muita coisa, e eu concordo com muita coisa e discordo com outras, porque, assim, aí a pessoa aprende que não pode ser violenta, e aí fica engolindo, e aí rumo um câncer, rumo um outro problema, fibromialgia, porque tá tudo guardado dentro dela mesma. Isso mesmo, verdade. É verdade, sim. Jesus se impunha, né? As lições que a gente vê, Jesus se impunha. Ele não ficava cabeça baixa, não. Ele se impunha. E aí ele estava fazendo uma comunicação violenta? Então, lógico que não, nunca foi, né? Então, ele é um exemplo, né? Então, eu acho assim, existem formas e formas de lidar com isso, sabe? O Chico, quando não quis mais ficar na comunhão, porque não estava agradando o modelo do jeito que estava sendo conduzido, né? Não estava agradando o espírito dele. Então, ele soube sair tranquilamente e fundou o centro dele, né? Sem brigar com ninguém, sem ferir ninguém, e continuou amigo de todo mundo. Ele dá conta de fazer isso. Então ele dá conta. Agora, põe uma situação bem difícil e aí como é que a gente lida com isso? É complicado, né? Então, engolir não é a melhor forma. Porque, assim, a partir do momento que aquilo está prejudicando a gente, aí já não é legal. Aí já não é bom. Porque, assim, você não está sendo violento com o outro, mas você está sendo violento com você mesmo. Concordo, Cris. Concordo totalmente. Então, às vezes, eu acho que algumas coisas têm que ser ditas sim. Não precisa ser... Bruto. Não precisa ser bruto igual a Cristiane, não, mas... Pode falar. Ai, Cris. Vamos continuar? Dá tempo de continuar? Dá para ler mais um pouquinho. Espera aí, Karina. Tá, desculpa. Você fala ser sincera, você já cria problema. Então, assim, às vezes você nem está sendo violenta, você está sendo sincera. Mas aí você já cria problema. Então, assim, eu acho muito complicado. A vida inteira eu tive problema, porque eu não sei mentir. Então, por isso agora eu prefiro me calar. Porque eu prefiro ficar calada do que mentir. Porque a vida inteira eu tive problema de ser sincera, de falar a verdade. E aí, às vezes, a gente fala a verdade, você ofende. Entendeu? Então, às vezes, você nem está sendo fala violenta. Você está sendo sincera, mas você não pode falar. E agora eu estou tendo que aprender isso. Porque, assim, não tem que cá, né? Então, aí existem dois lados, quando é em relação a isso. Eu estou dizendo a verdade. Às vezes a verdade é para você e não para a pessoa, e é por isso que você fez. Entendeu? Então, assim, nessas horas a gente tem que analisar e ver se essa verdade é só para você ou se para outra pessoa Como é que eu ia falar? Fugiu. Que para a pessoa não é verdade, para ela não aceita isso como verdade. Mas eu ia usar outra palavra. Ela não aceita como verdade, mas é porque ela não tem isso nela. Entendeu? Às vezes pode até ser verdade. Mas a pessoa não aceita. Mas a essência dela não aceita aquilo porque ela não tem isso na essência. Então ela fica ofendida. Como assim você está falando isso para mim? É bem assim. Vamos continuar, Karina? Ô, Gláucia, só a hora que a Karina estiver lendo, desliga o seu microfone, porque fica dando eco. Tá.
Dá para ler mais um trechinho aqui, ó. Não faltam no mundo acusadores e pauradores da inutilidade, das ideias vazias de conteúdo, de ironias e sentidos dúbios. Eles inquietam e anatematizam. Ixi, nós vamos ter que procurar o que é isso. Anatematizam. Infelicitam e desajustam, dominados por idealismos falsos e paixões inferiores. O falar retamente fomenta o progresso, desenvolvendo as aspirações que se exteriorizam em ideais de liberdade e amor, impulsionando as criaturas para a frente, para o bem. Falando retamente, Sócrates desenvolveu a filosofia, elevando-se às cumeadas e significando os princípios éticos e morais que ainda constituem base ao idealismo no espiritismo. As boas palavras enrijecem o caráter, dulcificam o coração e iluminam a vida. As más entorpecem os sentimentos, deformam as condutas e matam os ideais de enobrecimento. Crer, querer e falar retamente produz uma vibração de paz que fomenta a saúde, alterando o comportamento emocional que refaz o equilíbrio da energia, modificando o campo no qual se instalam as enfermidades. Não inevitavelmente caminhos para uma existência saudável. Logo surgem os momentos de ação, que equivalem à diretriz do operar retamente. Acho que dá para parar por aqui, né, Cris? Você quer que lê mais um pouco? Não, dá para parar por aí. Que época que o Sócrates viveu? Mas, Foi antes de Jesus. Sócrates Não. foi antes de Jesus? Foi? não. Não? Peraí que a gente já tira a dúvida. Sócrates foi antes de Jesus. Desenvolveu a filosofia envolvendo em cumeadas e edificando os caminhos éticos e morais que ainda constituem a base do idealismo ao espiritualismo. Peraí. Antes de Cristo, ele viveu 470 anos antes de Cristo. Foi antes de Cristo, né? Na época, Sócrates nem citou Cristo, ele nem conhecia Cristo, conhecia ela só lá no mundo espiritual. É isso mesmo. Era questão dos deuses ainda, né? Era deuses, Uhum, politeísta. isso. Aqui, vocês perguntaram anatematizam? Anatematizam e condenam. Ah, tá. E o pauradores é faladores. Certo. Dá para entender melhor agora. Dá, Não faltam dá. no mundo acusadores e faladores da inutilidade, das ideias vazias, de conteúdo e ironias e sentidos dúbios. Eles inquietam e condenam, infelicitam e desajustam, dominados por idealismos falsos e paixões inferiores. Uhum. Minha mãe falava que quem fala muito dá bom dia a cavalo. É verdade. Esses dizeres populares é muito verdadeiro, né? Essa parte aqui foi muito, muito interessante mesmo, sabe? Eu gostei demais desses parágrafos aqui que a gente leu. Teve muito enriquecimento na questão da gente entender que neste mundo, não falta quem critica e quem fala, mas falta muito quem faz, né? Exatamente. Uhum. E tem Crer, querer e falar retamente produz uma vibração de paz, que fomenta a saúde, alterando o comportamento emocional. Uhum. E aí, A palavra tem força, Cris. sim. E sabe que me veio na cabeça a hora que a Karina estava lendo sobre isso? Que crer, querer e falar
retamente produzem uma vibração de paz que fomenta a saúde, alterando o comportamento emocional. O que você faz na terapia? Trabalho. Fala. Põe Você- para fora, põe para fora. Você fala, você fala os seus querer, você crê naquilo, você se autoconhece, e aí vem o comportamento de equilíbrio emocional. Uhum. É isso mesmo. Aqui no finalzinho, eles falam justamente isso que eu comecei falando para vocês, que hoje, principalmente, desde que o mundo é mundo, prova e expiação, muita gente fala, critica. Nossa, o que tem gente falador e criticador, mas logo surge o momento da ação, que equivale à diretriz do operar retamente. Sim. Eu ouvi alguma coisa sobre julgamento e agora não me vem na mente. Semana que vem eu trago para vocês. Mas Sobre ficar julgando os outros? acho que foi o Haroldo Dutra que postou um vídeo sobre isso. Mas é mais fácil olhar o problema do outro, né? E normalmente Criticar. o que a gente fala do outro é aquilo que talvez a gente queria mudar na gente. Gente, é tão difícil a gente ficar julgando as pessoas, porque a gente não sabe o que passa no íntimo daquela pessoa. Mesmo quando ela fica falando palavrão, mesmo quando ela faz maldade, a gente não sabe o que passa no íntimo daquela pessoa. Aliás, a gente sabe, se ela faz tudo isso, é falador, é condenador, a gente sabe no íntimo o espírito que é, mas a gente não sabe o sofrimento dessa pessoa. Só Jesus sabe. Sim. É porque assim, ó. Karina, se você quiser. Já grifei aí, pode parar aqui, né? Nesse que eu grifei, amarelinho? Uhum. Tá. Eu acho que uma professora minha me disse isso uma vez, e eu acho que esse estudo de hoje veio só confirmar, né? Por mais que a pessoa tenha feito algo errado, que seja a pior coisa, é lógico que não justifica o que ela fez. Mas ela teve um motivo para ter feito aquilo. A pessoa não sai de casa falando, não, hoje eu vou matar fulano. A pessoa não sai. Para ela ter esse pensamento, hoje eu vou lá matar fulano, é porque quantas coisas já aconteceram para trás. Então, eu acho que vem muito disso, né? No não julgar. E às vezes a gente vê as coisas erradas e fala assim, mas fulano tá errado nisso que ele fez. Tá, ele tá errado mesmo, não justifica o que ele fez. Mas, assim, o que será que aquela pessoa passou para trás para ela chegar naquilo ali? Talvez não nessa vida, mas em outra. E ela ainda não conseguiu se libertar disso. Isso que você está falando aconteceu na minha cidade. O cara foi preso, ele tinha dado uma facada na cabeça do outro, quebrou até a facada, não morreu o outro. Prenderam ele tudo. Aí, tudo por causa de uma dívida, por causa de R$ 5. Aí foram entrevistar ele, falando, pô, você dá uma facada no cara por causa de R$ 5? Ele falou assim, não é por causa de R$ 5. É por causa das coisas que eu passei, de tanta conversa do cara, de tanta coisa que eu ouvi. Quer dizer, então, não é por esse motivo. O cara vem já passando, engolindo um monte de coisa, né? Isso acontece muito com a gente, marido e mulher, né? Marido e mulher vai acontecendo coisa, você vai enchendo, aí um dia ele joga água no chão, você fala, hoje eu vou embora. Aí você fala assim, nossa, a mulher só foi embora porque ele deixou cair água no chão, mas não foi água no chão, é porque aquela lá é só aquilo que faltava.
Às vezes ela já apanhou, ela já fez isso, ela já fez aquilo, e ela foi aguentando. A próxima que ela aprontar, eu vou embora. Aí ele deixa a água cair e ela vai embora. Você acredita que a mulher do fulano foi embora tanto que ela deixou a água cair ali na pia? Mas não é a água. É porque só faltava aquela gota. Alguma coisa para comentar, Karina? Não? Então vamos Não, encerrar. certo, Cris. O aprendizado, né, das nossas ações, escolhas e a forma como a gente fala também. Um momento de reflexão aqui, né? Isso eu tive que aprender muito, porque, nossa senhora, se vocês me conhecessem mais cedo, quando eu era mais nova, vocês iam falar assim, não dá para conviver com essa criatura, não. Cada dia, Joana dá uma lambada na gente. Não é? Então, vamos fazer oração. Agradecer por mais essas oportunidades, né? Agradecer Divaldo por ter escrito esse livro. Joana por trazer esses ensinamentos. Que a nossa Mãe Celestial possa nos acompanhar durante toda essa semana. E aí fazemos uma oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Tchau, pessoal. Seu microfone está fechado. Eu estou esquecendo, eu estou aqui falando,